Amém, irmãos? Vamos dar continuidade aqui no vídeo de número 3, tópico 3, e vamos falar sobre o caráter inspirador de Dorcas. Estamos estudando aí a revista da editora Betel, personagens bíblicos marcantes e virtuosos, ou virtuosos e marcantes, se você preferir. E essas lições foram comentadas pelo pastor Valdir Alves com muita propriedade, e nós temos o privilégio aqui de, em cima dos seus comentários, podermos estar falando sobre esse assunto inspirador para nós, acerca de uma discípula que deixou exemplos extraordinários, chamada Dorcas. Você que ainda não nos segue em nosso canal no YouTube, como também nas outras plataformas, no TikTok, no Facebook, no Instagram, já aproveite aí, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos lá para a conclusão desta lição, que vai falar sobre o caráter inspirador de Dorcas. Diz aqui: fazer discípulos é um trabalho árduo que exige dedicação, bom exemplo, mansidão e paciência. Porém, o discipulado é capaz de produzir frutos que ultrapassam a barreira do tempo. Aprender com Dorcas nos dá ânimo, nos estimula a expressar nossa fé com boas obras, e com isso o poder de Deus aparente em nossa vida levará muitos a crerem no Senhor. Então vamos começar aqui falando sobre o caráter inspirador de Dorcas. Então, o que torna Dorcas inesquecível não é apenas o milagre da sua ressurreição, mas é o caráter que ela construiu enquanto estava viva. Deus não ressuscitou apenas uma mulher boa, ele confirmou publicamente, irmãos, o valor de uma vida que refletia seu amor. Dorcas nos ensina que caráter é aquilo que permanece quando não estamos mais presentes. Aí nós vamos ver aqui o pastor Valdir Alves falar sobre, no top 3.1, uma lição de amor. O verdadeiro amor vem acompanhado de atitudes práticas. Jesus exemplificou isso na parábola do bom samaritano, que prestou socorro àquele homem ferido. O samaritano mostrou seu amor ao próximo com sua atitude. Dorcas, portanto, nos deixa um belo exemplo de amor demonstrado pelo serviço a quem não tinha condições de retribuí-la. Uma lição de amor. Então a gente entende que o verdadeiro amor, ele vem acompanhado de atitudes práticas. O amor vivido por Dorcas, ele não foi teórico, nem emocional. Ele apenas foi prático, visível e constante. Ela não dizia que amava, ela fazia. Suas mãos traduziam aquilo que o coração acreditava. A fé de Dorcas se manifesta em ações concretas, cumprindo o princípio bíblico de que amor verdadeiro se revela por obras. Onde havia necessidade, ali estava Dorcas com uma resposta. Então isso nos faz entender que o amor que não se transforma em atitudes não passa de discurso. Amar como Cristo amou é servir, cuidar e também agir. No tópico 3.2, pastor Valdir Alves vai falar sobre o legado de Dorcas. Nem todos temos os mesmos talentos, dons e habilidades, mas cada um de nós tem algo a oferecer. Dorcas escolheu trabalhar com aquilo que tinha habilidade, costurar. Suas obras incluíam a doação de roupas, mas também esmolas às pessoas que precisavam, principalmente as viúvas. E ela cumpriu o ministério que recebeu de Deus e ficou na história bíblica juntamente com outras mulheres notáveis. Então a gente entende que Dorcas, ela deixou um legado. Então Dorcas partiu, mas
ela deixou um legado incontestável. As suas obras continuaram falando mesmo após a sua morte. As túnicas e vestes apresentadas diante de Pedro eram provas silenciosas de uma vida frutífera. O seu legado, ele não foi material, mas espiritual. Não foi passageiro, mas eterno. Dorcas nos mostra que o maior patrimônio que alguém pode deixar é uma história que glorifica a Deus e abençoa pessoas. Então isso nos faz entender que o legado de um justo permanece vivo na memória e na fé daqueles que foram alcançados. Viver para Deus é construir algo que o tempo jamais irá destruir. Porque a grande verdade, como eu sempre digo em outros vídeos, o tempo é o maior remédio. O tempo, ele traz à tona aquilo que é verdadeiro e aquilo que é mentiroso. Porque pelos frutos, Jesus disse, se conhece a árvore. E assim, nós agora vamos encerrar aqui o tópico 3.3, aonde vai falar sobre um exemplo a ser seguido. Então diz aí, Dorcas foi a única mulher a ser chamada de discípula nas Escrituras, possivelmente por seguir os ensinamentos dos apóstolos de Jesus. Uma mulher atuante em sua comunidade local, ao fazer bem a todos, certamente inspirou outras, dentro e fora da igreja, como seu testemunho vivo da fé cristã. Então aqui nós encerramos, antes de nós lermos aqui a conclusão desta lição de número 12, que a vida de Dorcas ela não foi exclusiva para um tempo ou contexto específico. O seu exemplo atravessou gerações e continua tão atual como naqueles dias. Ela nos ensina que todos podem servir, todos podem amar e todos podem fazer a diferença independentemente da posição, idade ou visibilidade. Dorcas não foi apóstola, profetisa ou líder pública, mas foi instrumento poderoso nas mãos de Deus, e isso basta. A sua história nos chama a responsabilidade de viver uma fé que impacta vidas todos os dias. O mundo precisa de mais cristãos que vivam o Evangelho e menos que apenas o citem. O exemplo, ele arrasta mais do que palavras. Então a gente conclui aqui esta lição dizendo que Dorcas viveu para servir e serviu para amar e amou para glorificar a Deus. O seu caráter continua falando, o seu legado continua inspirando e a sua história ela continua desafiando a igreja a viver uma fé prática. Que o testemunho de Dorcas nos leve a viver de tal forma que, mesmo na nossa ausência, Cristo, ele continue sendo visto através de nós. Amém? Assim a gente termina aqui. Vamos só ler aqui a conclusão do pastor Valdir Alves para nós finalizarmos. Dorcas é um exemplo de discipulado prático, demonstrado no amor e no cuidado pelos necessitados. Sua história nos inspira a sermos perseverantes em atos de bondade, no serviço cristão, movidos por amor a Deus, gratidão pela salvação em Cristo e compromisso com o testemunho cristão. Tudo isso visando a glória de Deus, como revelado nas Escrituras. Assim a gente finaliza esta lição de número 12 e que de alguma forma nós pudermos aí ajudar no ensino sistemático, na compreensão acerca deste exemplo extraordinário desta discípula e acima de tudo serva de Deus chamada Dorcas. Deus abençoe.